Salve, salve, rapaziada. 90 já? 89. 89, porque eu vou lembrar o número 89 por ordem de importância. Campeonato Inglês, Série A e Série C, Exatamente. né? No inglêsão, nada mudou, né? Depois que o Manchester City tomou o lugar que era dele, que o Arsenal tava só ali de flanelinha, ocupando a vaga, nada mudou Guardou muito. muito bem a vaga do... Tava quentinha. É um time bem treinado, né? Sabe o que tem que fazer. E o Arsenal é um time que só teve um pouco mais de sorte que os outros na temporada. Sim. E ainda tem um jogo a mais, né? Já tá atrás com um jogo a mais. Mesmo com um jogo a mais, o Manchester City ainda já está na frente com um ponto de vantagem do Arsenal. Que a rodada iniciou no sábado com o Chelsea ganhando, fazendo mais de um gol. É verdade, isso é raro. Já vai ter um compilado bom. Já vai ter um compilado bom pro final do mês dos gols do mês do Arsenal. Já esgotou também, né? Do Chelsea, os gols dele. Já tem tudo. Ganhou do Bournemouth, morto o Bournemouth, né? Que tá basicamente... pra mim, ali, o Southampton, o Bournemouth tá, na verdade... não foi o que subiu, ele deu uma subida nas últimas rodadas, caiu agora, ele deu uma fugida boa da zona de rebaixamento. Mas morto no sentido, tipo, não tem mais nada pra fazer no campeonato. Não, mas só de se livrar do rebaixamento foi uma grande vitória pro Bournemouth, assim, virtualmente, né? A gente contando aí com os resultados que vão acontecendo. E o City, né? Tu ia falar do Chelsea? Não, eu pensava que tinha mais jogo pra cima, mas o City ganha do Leeds, né? Em casa, 2-1. Que contratou lá o Felipão deles, lá, o inglesão, que vai livrar o Leeds do rebaixamento. Vai tentar, né? Mas eu não sei se vai funcionar, não. Mas tá 2 pontos ali do Everton, que venceu goleou, na verdade, a gente vai chegar já no jogo do Everton, né? Sim. E aí o Tottenham ganha em casa, outro resultado surpreendente, mas né? o 1-0 permite a gente acreditar que realmente foi um jogo do Tottenham. 1-0 contra o Crystal Palace. Crystal Palace também que não vai já pra jogar, já se livrou do rebaixamento, já tá meio de tabela, não quer muita coisa. E o Wolverhampton ganha de 1-0 do Aston Villa, acabando com a sequência do Aston Villa, né? O Wolverhampton também tá... Enfim, ele já tá um pouco mais distante, mas ele tá nessa briga aí pra ficar cada vez mais distante. Na verdade, o Aston Villa já vem de 2 resultados negativos, né? Ele tava numa sequência muito grande, e aí perde 2 vezes seguida. E enfim, não tem mais nada pra fazer no campeonato, né? O Aston Villa. Eu acho que ele brigava ali, na briga com o Brighton ali, pra ver se consegue uma Conference League, na verdade. Tá ali só um pontinho de diferença, né? Só que o Brighton tem 2 jogos a menos. E o Liverpool tá sonhando com a Champions League, que o Manchester deixou ele sonhar. E o Newcastle também, né? Os dois perderam. Na verdade, o do Newcastle já passou, né? O Liverpool já passou do Newcastle. Ó, o Liverpool tá em quinto, já passou do Tottenham, perdão. Do Tottenham, sim. Tu tinha falado Newcastle, né? O Newcastle tá em terceiro. E aí ele tá... Olha, o Tottenham ganha, vai pra 57, o Liverpool tá com 62 em quinto. Aí o Liverpool ganha de 1-0 do Brentford em casa, naquele jogo difícil, mas o que importava de fato era os 3 pontos. Ele fica a 1 ponto do Manchester, com o mesmo Manchester jogo tem um jogo a menos. O Manchester e o Newcastle, né? Os dois têm um jogo a menos. Um contra o outro? Acho que sim. E aí ele fica com uma esperancinha, porque assim, o Newcastle que tá em terceiro tem 3 pontos a mais, né? Então assim, dá pra sonhar. E aí não vai ser uma temporada em vão também. Exatamente. Né? Arsenal ganha do Newcastle, inclusive, fora de casa, 2-0. Um jogo que as pessoas até esperavam que o Newcastle pudesse afundar ainda mais o Arsenal nessa temporada. Mas eu torci pro Arsenal nesse jogo, vou te dizer. Por quê? Por causa da vaga do Liverpool. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente teve ontem tivemos 3 jogos malucos. Isso é verdade. Na segunda-feira, no caso. Fulham 5-3 no Leicester, ele meio que joga o Leicester de volta pra zona de rebaixamento. O Brighton perde pro Everton de 5-1. O Everton atingiu aquele modo não quero ser rebaixado, né? Que ele só tinha mais últimas 5 rodadas. Exatamente, né? Mas ano passado tinha o Richarlison, esse ano ele vai ter quem? Ninguém. Aí o Obi. Não vai. Mas foi surpreendente, ninguém esperava, né? O Brighton vem numa campanha boa nesse campeonato. E o Nottingham Forest também respirando, né? Porque com a ajuda do Danilo, que deu 2 assistências e fez um gol nesse jogo, né? O jogo foi 4-3 em cima do Southampton. Tudo bem que o Southampton já tá virtualmente rebaixado, o Lanterna, mas, saiu de 30 pontos pra 33, tá na boca da zona de rebaixamento pra 3 pontinhos, o que dá um certo alívio. Tá em cima do primeiro da boca, né? Que o Everton é o primeiro encostado ali na zona de rebaixamento com 32, o Leicester vem com 30 junto com o Leeds, e o Southampton com 24 pontos, o Lanterna tá... Ainda não é o virtual rebaixado, mas... Questão de tempo. Faltam 9 pontos pra ser disputado. E ele tá a 8 pontos do Everton, que é o primeiro fora da zona. Não vai. Não tem como. Southampton vai jogar a Championship ano que vem, que é a segunda divisão da Inglaterra.
Agora, só pra destacar alguns jogos aqui da próxima rodada pra gente ficar de olho, que é quem tá brigando, né? É o Newcastle e Leeds, né? Que é uma briga no topo da tabela e na parte de baixo. Exatamente. E tem o Chelsea e o Nottingham Forest. O Nottingham Forest tá brigando lá embaixo também. E o Chelsea tem que melhorar muito ainda pra conseguir alguma coisa europeia nessa temporada. Eu acho que não tem como ele conseguir alguma coisa europeia. Porque o Chelsea tem 42 pontos. E a competição europeia é o Brighton, que tem 55. Ele tem... Ele só pode chegar a 51. E ele ainda tem um jogo a mais que o Brighton, né? Na verdade, ele pode chegar a fazer mais 12 pontos. Ele pode fazer 54 pontos. Então, ele não tem como chegar mais no Brighton. Então, acabou a temporada do Chelsea. Chelsea não tem competição europeia na próxima temporada. Conference League não vai. Nem Conference League ele consegue. Que delícia! O 7º é o Conference League, que é o Brighton. Tem que arranjar um juiz pra tirar ponto do Brighton. E o Manchester pega o Wolverhampton. Eu queria te dizer que eu sou o Wolverhampton desde criança. Sempre fui. Eu sempre soube. E aí eu vou torcer pro Wolverhampton. A gente tem o Everton, que vai brigar uma loucura contra esse Manchester City pra... O Everton agora é tudo ou nada, então vai ser interessante de ver. Porque ou vai ser, tipo, sei lá, um 2-2 brigado, ou vai ser, tipo, 7-2 pro City, sabe? E o Arsenal pega o Brighton em casa. Não é um jogo fácil também pro Arsenal no domingo, né? Na segunda rodada fecha, assim, a gente destaquei aqui um dos jogos mais importantes da rodada. Sim. E fecha na segunda-feira contra Leicester e Liverpool. Também briga em dois pontos. Exatamente, tabela, o Liverpool brigando lá em cima para conseguir uma vaga europeia. E o Leicester, de fato, ele já tá ali brigando para não cair. Mas ainda tem chance de não cair, né? Ele tem chance de não cair. Tá com 30 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento. Agora vamos falar do Brasileirão Série A. O Brasileirão teve uma rodada interessante, né? Porque o Cruzeiro começa ganhando do Santos. Cruzeiro que tá na parte de cima da tabela. O Cruzeiro que começou bem no campeonato. Ele, na verdade, tava sendo indicado como até os possíveis rebaixados, né? A gente viu essas indicações vai aí. Vai brigar para não cair e tudo mais. E agora tá em terceiro lugar do Brasileiro, óbvio. São 3 vitórias consecutivas porque perdeu na primeira rodada, né? Sim. É isso mesmo? Só para confirmar aqui. Se não me engano, sim. Ele perdeu na primeira rodada. Pra quem foi que ele perdeu na primeira rodada? Foi pro Corinthians? Foi pro Corinthians, fora de casa, que ele perdeu a primeira rodada e ganhou as próximas 3 agora, né? Então, tá ganhando o Santos em casa 2-1. É precipitado falar qualquer coisa, obviamente, mas é um início melhor do que qualquer um podia imaginar para esse time do Cruzeiro. Não quer dizer que ele vá se manter no topo da tabela por muito tempo, mas 9 pontinhos logo no início dão uma gordurinha para nos momentos mais agudos, né, do campeonato. Logo depois tivemos no sábado também Fluminense e Vasco. Um jogo atípico, todo mundo esperava muito bom. Um amasso do Mas Fluminense. Aí com 2 minutos o Pedro Raul fez 1-0, né? E o Vasco também foi muito ajudado pelo goleiro, que eu esqueci o nome agora, o... Fábio. Não, do Vasco. O Léo Jardim. Léo Jardim que salvou muito. Salvou muito o Vasco. O Fluminense manteve a pressão. O Fluminense, que é curioso, né? O Diniz, ele não costumava tirar o pé do brasileiro. Agora parece que ele tá focando em Copa, né? Então, tipo, talvez ele tenha aprendido com a carreira e entender que os títulos vão garantir mais ele digamos assim, no cargo do que a longevidade dos pontos corridos. Até porque, vamos falar, o Fluminense tem Campeonato Brasileiro, ganhou 2 seguidos, inclusive, né? Mas Libertadores eu acho que é a prioridade total desse ano. O Campeonato Continental seria excelente no currículo do Diniz, né? Exatamente. E aí tivemos também o Cuiabá ganhando o América Mineiro. América Mineiro é o time mais constante desse campeonato brasileiro. Perdeu todas. 4 jogos, 4 derrotas. E não era esperado, porque o América Mineiro começou uma temporada muito bem, né? Então, não tô entendendo esse início de temporada do América Mineiro, de verdade. Tá Ele horrível. tá jogando Sul-Americana, tá, né? Tá, né? Mas mesmo assim, não tem como. 4 jogos e 4 derrotas, assim... Assim, pro Cuiabá, cara. O Cuiabá é um time que, se a gente for colocar ali, pegar frente a frente, o América Mineiro é um time melhor que o Cuiabá. Com certeza. São Paulo 100% em casa com Dorival. Dorival, ele tem essa mística, né? E aí, contra o Mano Menezes, que não sabe fazer gol. Aí dá o que dá, que é a vitória do São Paulo. Vai ter gente que vai defender ainda o Internacional, mas o Internacional, ele é muito sintomático, né? Quando o garoto lá, Alan Patrick, né? Garoto não, né? Mas enfim. Pra gente, quando o Alan Patrick, ele joga bem, o Internacional consegue melhorar. Mas se ele não estiver bem, o Internacional não tem peças pra repor essa falta de qualidade dele ali. Então, no caso é ele e o Maurício, no caso. São as vertentes mais técnicas que o Internacional tem no momento, enquanto o Arangues não volta, o Bustos, não lembro se jogou ou se não jogou, que é um excelente lateral direito. Mas logo depois tivemos também no domingo já Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo. Santos falhando mais uma vez, sai contundido no final, inclusive, né? Sim. O Flamengo... Uma joelhada, né? Teve fratura no rosto, achei uma jogada bem feia aquilo ali, inclusive.
O Flamengo sai na frente com o Gabigol e é a quarta ou quinta virada sofrida pro Flamengo no ano. Né? E ainda Flamengo não ganhou com o Sampaoli no Brasileiro. E o time ainda tá perdido. Eu ouvi falar assim que só mudou o idioma do técnico. Então, mas o cara falando, como é que o Sampaoli quer encontrar o estilo de jogo quando a cada jogo ele muda? Então... Todo jogo é uma formação 3 zagueiro, 3 volantes, 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. A única coisa que ele precisa é de reforços. Necessita. Aí a gente tem o Bahia, nosso Bahia City. Né? Bahia City ganhou do Curitiba de 3-1. Curitiba também um saco de pancadas desse Empatou 1 e perdeu 3, né? 3-1 pro Bahia. Bahia também, que era um dos clubes que o pessoal ficava... Flamengo também, hein? Uma vitória e 3 porradas. É verdade. Igual o Curitiba. Não, o Curitiba tem um empate, não tem vitória. E aí o Bahia ganha essa partida. O Bahia que tava nesse momento, será que o investimento de dinheiro já vai garantir ele ali? Já vai ganhando os pontinhos para pensar em meio de tabela, pensar numa Sul-Americana, que é o ideal nesse momento. E o Bahia tá com 6 pontos, 2 vitórias, né? Em 4 jogos. Já são 4 jogos, já, né? Já são 4 jogos. E o Botafogo, Potifar, o 100% do Campeonato Brasileiro, é o Arsenal do Brasileirão. Já tá garantido aquele exame demissional do Cudê, do Botafogo, mais um. Mas o Botafogo, de fato, ele vem fazendo bons jogos, cara. Também acho que, assim como o Cruzeiro... Mas ele tá esquentando o título pra quem? Pro Palmeiras. Ou pro Fluminense. Exatamente. Mas eu acho que o Botafogo tem feito um bom futebol. Óbvio, não é uma surpresa. O trabalho do Luiz Castro já tem 1 ano. O investimento da SAF também já vem de tempos. Então, uma hora o Botafogo ia ter que se organizar. Não acho que tem material humano para, ao longo do campeonato, se manter no topo da tabela. Mas vai ser um ano bem melhor pro Botafogo do que foi aí nos últimos 3, 4, 5 anos do time. O terceiro verdão mais importante do Brasil ganha do primeiro mais importante, que é o Goiás, né? Que é o Palmeiras ganha no Goiás. Ganhar é um jeito bonito de dizer. É ganhar porque vitória é vitória. Só que essa foi uma vitória elástica. Foi 5-0. 5-0, né? Mas se deu logo depois da expulsão do jogador do Goiás, né? Sim, mas o Goiás também mal viu a bola. O Palmeiras está no nível de qualidade maior. O Goiás é um time que a gente colocou aqui como daqueles que vai brigar para não cair. E esses jogos servem para dar aquela melhorada, né? Goiás e Curitiba, inclusive, e os dois estão na zona de rebaixamento. Sim, que a gente falou que a gente não previu o América Mineiro, nem o nosso Flamengão. Mas ali o que muda dali é só, tipo assim, o Santos tá lá beirando. Sim. Aí tem o Cuiabá ali em cima. Cuiabá ali, o Corinthians, né, que deu uma empatada e saiu da zona de rebaixamento nessa rodada. E, aliás, o jogo de muito gol também, né? Teve o 5-0 do Palmeiras. Foi Grêmio e Bragantino, que foi o primeiro gol do Luiz Cito Soares no Brasileirão. Sim. E, aliás, eu esqueci de mencionar, foi no jogo do São Paulo Internacional que teve um golaço do Pablo Maia. De fora da área, né? Que golaço, cara, na gaveta, queria destacar esse gol. Ele aqui. provavelmente nunca mais vai fazer um igual. Ele fez um outro parecido uns jogos atrás, ele tem essa mania. Mas o Grêmio... Ele tem essa mania feia de fazer gol bonito. Mas o Grêmio, ele chegou a pensar que ganhar esse jogo, tava 3-2, ele cede o empate ao Red Bull, no finalzinho do Red Bull Bragantino. O Grêmio, o Super Grêmio, que ainda não engrenou, né, nesse campeonato. O Red Bull Bragantino, que a gente pensava que o investimento da Red Bull ia tornar... Não, o Red Bull vai brigar por tudo. Ele perdeu o principal jogador, né, pro Palmeiras, o Arthur, inclusive, Sim. né? É porque Mas ele trouxe empresa, o Eduardo Sacha. Grande jogador. Mas o Red Bull Bragantino, ele vai brigar por meio de tabela, revelar jogador e fazer dinheiro. É o que ele tem feito nos últimos anos. Então não é um clube, e é um medo de todo torcedor de clube que vira SAF de acontecer o clube dele, mas eu acho que pela expressão do Bragantino, de não ser um clube com tanta torcida, a Red Bull só tá fazendo caixa e não vai ser muito, mas isso mostra mais sobre o Grêmio. Mas em pensar que o Bragantino só jogava terceira divisão, às vezes segunda, tá na primeira divisão alguns já segunda ou terceira vez acho seguida. que é terceiro ano que ele tá na Série A já. É um excelente resultado já pra torcida que não tinha, que nem torcia. E o Renato Gaúcho ficou puto, viu? Falou que se não trouxer uns 4, 5 reforços, não ganha a Copa do Brasil. Necessito? Necessito. É o São Paulo do Sul. E o Corinthians, eu vi esse jogo na segunda-feira. O Corinthians aí não vai ter jeito não, viu? Esse ano o Corinthians não vai ter jeito não. Não tem santo que ajude. Não vai ter. Santo Lucha chegou, mas não vai dar. Eu gosto do Luxemburgo. Eu gosto. Cara, a gente que cresceu nos anos 90, a gente tem muito respeito pelo Luxemburgo, porque a gente viu excelentes trabalhos do Luxemburgo. O Luxemburgo é o único técnico brasileiro que treinou o Real Madrid. É verdade. Falando um pouco... Galáctico. Com o Zidane, mano. Deu ordem. Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo. Roberto Carlos, Sérgio Ramos. Ele que fez o Sérgio Ramos ser zagueiro. Porque o Sérgio Ramos chegou no Real Madrid como lateral direito. Vindo do Sevilha. Foi ele que fez aí, e um dos maiores zagueiros aí da história da Espanha. O pô fechou, gente. Fechou. Mas, tipo assim... Inclusive, ele olha, tem gente pra que acalmar ânimo, eu acho. Tem gente que não lembra, mas o Luxemburgo foi um dos principais culpados desse time do Palmeiras
subir tanta gente pra dar base pro time profissional também. Porque na época ele já tava usando Patrick de Paula, Menino, Veron. E isso era uma grande crítica ao Palmeiras, né? Que o Palmeiras tinha uma molecada, mas usava pouca base. O Luxemburgo subiu o Palmeiras? Danilo. Danilo também, né? Foi o Danilo, Ele verdade. falou que o Danilo era melhor que o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né? Tava errado. E não tava errado, não. Tava certo. Então, assim, quem revolucionou o Palmeiras foi o Luxemburgo. É revolucionário. Mas o Revolucionário. E aí o Corinthians toma 1x0 e empata. Logo em seguida. Assim, era pra estar 2x0, porque o primeiro gol, de fato, do Fortaleza tava impedido lá. O Romero, que foi uma jogada linda do Caio Alexandre com o Pikachu. Mas na hora que o Caio Alexandre cruza, o Romero tá com meia unha na frente. Impedimento é impedimento, né? Não tem como. E aí, logo depois, o próprio Caio Alexandre que faz o 1x0. E no final do jogo, o Yuri Alberto empata ainda. E aí a gente encerra, né? Mas aí, tipo assim, 4 últimos: Flamengo, Goiás, Curitiba, Atlético Mineiro e América Mineiro. América com 0, Curitiba com 1, Goiás com 3 e Flamengo com 3. E os 4 primeiros, no momento a gente não vai analisar meio da tabela porque tá um bololô só, né? Botafogo, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, Putfire. Palmeiras em segundo com 10, que também tá invicto, né? São 3 vitórias e 1 empate. Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro com 9, Fortaleza com 8. Fortaleza invicto também, né? Fortaleza invicto, exatamente. 2 desempates e 2 vitórias. Isso. Porque o Cruzeiro, de fato, já perdeu. E agora a gente vai falar para uma segunda rodada triste pro futebol paraense na Série C. Começando com um jogo que foi triste de todos os aspectos, que foi Remo e Botafogo da Paraíba. Infelizmente, eu decidi ir ao estádio nesse jogo. E eu estava lá também. Mas o problema é que eu falo que esse jogo foi ruim em todos, porque não foi só o Remo que jogou mal. O Remo jogou mal. Botafogo da Paraíba é um time fraquíssimo. A arbitragem foi horrorosa e foi um espetáculo ruim para todo mundo envolvido. Assim, eu mencionei no dia que eu estava lá que o domingo estava perfeito, não choveu, o dia estava lindo. Enfim, aquele domingo voluntarioso que você faz um churrasco com a família e tá muito calor e toma cerveja. Sim. Aí quando eu cheguei no estádio Pôr do Sol lindo, eu falei, o dia tá ótimo pro Remo fazer a única raiva do dia. Exato. E foi o que aconteceu. Porque o Remo jogou mal e o Marcelo Cabo, que eu venho elogiando aqui também, mexeu mal. Mexeu muito mal, deixou o Jean Silva muito tempo que tava matando. O Remo tava com uma dificuldade enorme de criar jogadas pela direita, que eram uma jogada de maior perigo. Que é com o Lucas Mendes, né, que é o lateral direito. Só que ele parece que o jogador só levantava a cabeça e olhava pra esquerda. Levantava a cabeça e olhava pra esquerda. A direita livre, ele não tentava. Teve 4 jogadas antes do gol do Remo sair. O Remo que saiu atrás do placar tomando 1x0 do Botafogo da Paraíba, porque o Vinícius não sabe sair escanteio. O Remo, todas as jogadas de perigo vieram pelo lado direito, mas ele se esforçava pelo lado esquerdo. Tanto assim que no segundo tempo, quando o Remo ainda abre mais um pouco, é quando o zagueiro deles sente, e eu virei, agora vão jogar mais na direita. Não jogaram, que aí podia empatar e tal, mas o Remo tem que rever a forma que ele tá jogando. O que ele fez no Paraense, eu até falei, que muitos jogos, por exemplo, com o Paysandu, que é o maior rival, ele jogava com muito respeito, se ele se impusesse, de certa forma, impusesse o modo de jogo, ele poderia ganhar, e aqui ele tá jogando os 2 jogos até aqui, ele jogou com medo, esperando o adversário jogar dentro de casa, é um absurdo. Tem todas as críticas do Remo ter jogado no Mangueirão, que eu acho válidas, é um jogo pra ser no Bainão, não é um jogo pra lotar Mangueirão, isso é pra, se o Remo se classificar entre os 8, botar pressão, encher aí estádio, tudo bem, tu leva o Mangueirão. O resto tem que ser Bainão, cara, e aí o Remo joga mal, substitui mal. O Botafogo, inclusive, eu acho que ele só toma um empate depois que ele abre, porque ele faz o gol aos 20 minutos do primeiro tempo, e ele aceita esse 1x0 aos 20 minutos do primeiro tempo. O jogador do Botafogo começa a fazer cera, a se jogar, a fingir com 20 minutos. E aí o Remo mantém o ritmo, tem uma hora que os jogadores ali estão meio apatetados do Botafogo e faz o gol de empate. Mas assim, o Botafogo abriu mão de jogar, e ainda assim o Remo não conseguiu virar o placar, sabe? Então, é um alerta vermelho aí. E eu não quero que se mascare porque o Remo ainda tem uma final contra o Águia, que o Águia que fez uma boa temporada, eliminou o Paysandu, que era um rival melhor que ele, mas não quero que o Remo ganhe do Águia, por exemplo, e seja campeão para aí. Não, realmente tá indo bem, não. A Série C é outra parada e tá ruim, tá muito ruim. Primeiro que, assim, agora o meu parâmetro, Paraense não serve de parâmetro para a Série C. Não serve. O Remo não pode começar um jogo em casa tocando a bola amoroso, porque quando ele joga fora, o time que tá em casa sempre já, aqueles 15 minutos, tenta o abafa, aquele primeiro momento, aquele primeiro gol lá, e o Remo não fez isso nesse jogo. Pelo contrário, ele tava tocando a bola, ele parece que queria que o Botafogo saísse para ele poder sair numa eventual contra-ataque,
que aconteceu até antes do próprio gol do Botafogo. Jean Silva ainda dribla o goleiro, tenta uma finalização, um cruzamento para dentro da área. Muriqui não consegue finalizar, rola pro Richard Franco, que finaliza muito fraco. E o goleiro segura a bola em cima da linha, assim, com uma mão ainda, inclusive. E depois uma falha absurda do Vinícius, porque é um cruzamento dentro da pequena área. Pequena área do goleiro. E não é que pequena área passou dele, não. Era tipo pequena área na frente dele. Era só ele sair, dar um soco na bola e não aconteceria nada. E depois de uma falha do Botafogo, o Remo consegue fazer o empate, né? Que o jogador tentou sair jogando, a bola pegou no jogador do Remo, sobrou pro Pablo Roberto, que de primeira acenou o Muriqui cavou e fez o gol de empate. E no segundo tempo, uma besteira, assim, uma falha, uma desatenção, um lateral entregue, perdido, uma marcação não feita, feita à distância, que o jogador do Botafogo encontra um passe e os zagueiros do Remo o Ícaro fica olhando, né? Sim. O Diego Guerra consegue ainda tentar um desvio na finalização, mas o Vinícius também não consegue defender, o Botafogo faz 2-1 e o jogo acabou, né? Porque o Remo, o Marcelo Cabo mexeu mal onde ele coloca um centroavante, muda tira o Richard Franco logo no intervalo, que pra mim o Richard Franco tá jogando numa posição que não é a dele. Deu certo contra o Corinthians, beleza, mas ele não é a posição dele. Ele é segundo, terceiro homem de meio campo. Ele não é um jogador pra jogar de meia direita, pra ter que cruzar, pra querer cruzar, né? Sim. Ele não é esse jogador pra fazer ultrapassagem, ele é um jogador de infiltrar dentro da área. Então, assim, ele jogou nessa posição errada. Como ele pegou o cartão amarelo no primeiro tempo, acho que o técnico ficou com medo de expulsão, porque ele é um jogador que sempre chega junto, né? Tira ele, bota o Álvaro pela direita, é um jogador canhoto que pra cruzar tem que puxar pra esquerda e o cruzamento de frente pra zaga é muito mais fácil de ser tirado. Depois ele bota o Fabinho, ele destroçou com o meio campo do Remo e deixou o Shoa e Pablo Roberto. E jogou basicamente com 2 pontas e 2 centroavantes e ninguém fazia essa transição do meio campo pro ataque. E nem chuveirinho o Remo conseguiu fazer. Não fazia. Mesmo com o Fabinho lá dentro. Então, assim, eu via falar, o Remo chutou, finalizou 15 vezes. Falou, só se for do meio campo. Porque... Mas quantos foram no gol? Veio. Se o Remo teve 3 finalizações no gol, foi muito. Mas perigosas, de fato, foi, assim... Perigosas. A jogada do gol, foi a do Jean Silva, né? Que ele botou no primeiro tempo. Depois pro Jean Franco. O Muriqui. Teve algumas jogadas no segundo tempo, quando o Remo percebeu que o goleiro do Botafogo do Paraíba é muito fraco. Que era o goleiro Mota que jogou no Paysandu, né? Cara, ele não segurava a bola fácil, ele espalmava e o Remo demorou a perceber isso pra chutar no gol, sabe? Teve um momento lá que o Álvaro finalizou de fora, que ele caiu no chão, rebateu a bola, subiu assim, lenta assim. Parecia que ia morrer dentro do gol, mas morreu fora. E o Remo começou a chutar de fora, mas aqueles chutes... Que não tem direção. Que não, assim, os chutes, alguns foram até no gol, mas sem perigo nenhum, que a bola vinha fraca, o goleiro rebateu. Que foi bom, mas só, assim. Mas aí, tipo, não foi forte, né? O goleiro rebateu pro lado. E no momento, os times paraense, o Paysandu com 3 pontos, e o Remo vice-lanterna com nenhum ponto, 2 jogos de derrota. E o Paysandu com 3 pontos. Rodada, né? Jogando com o Figueirense, né? Lá fora. Ontem, na segunda-feira, né? Orlando Scarpelli, assim... Não que o Paysandu precise que o juiz prejudique ele, porque o Paysandu tá um time desorganizado e jogar lá fora com os Figueirense é complicado, mas, cara, a arbitragem foi muito tendenciosa. Mas a arbitragem contra time paraense fora... Ainda mais no Sul. E eu senti a tendenciosa até no jogo contra o Remo. Acho que o juiz estava apitando contra o Botafogo da Paraíba também, estava um pouco complicado. Tava picotando demais o jogo, cara. O jogo não fluía e aí o Remo já não tava pegando o ritmo. Mas, assim, a arbitragem sempre vai ser um tema... contra time do Sudeste, do Sul. Isso tem se tornado uma tônica, a gente falou aqui quando o Remo estava na Série B, falou quando o Remo já estava na Série C no passado. Isso acontece, a gente pode lembrar do caso, por exemplo, também do Vaden, né, que não pisa aqui em Belém, nem amarrado. Mas assim... E vai ter lá, vai ser lá, né, Náutico e Paysandu, se eu não me engano. Sim, se eu não me engano vai ser. Mas assim, o Paysandu foi prejudicado. Isso não mascara os problemas que o Paysandu vem apresentando desde o Paraense, mas assim, eu vou repetir, isso vai acontecer com o Remo. E vai acontecer com o Paysandu. E é importante a gente pontuar isso aqui. O Paysandu ainda estava brigando, o Paysandu leva um perigo em algum momento para tentar empatar o jogo no final. Só que ele já tinha tido uma expulsão desnecessária. Aí num contra-ataque do Figueirense faz 2-0 no final do jogo, mata. E o Figueirense tira esses 3 pontos do Paysandu, que podia ter saído com empate, né? Porque o Figueirense também não está tão organizado, mas essa vai ser a tônica do campeonato. A gente vai ter que trabalhar o dobro em jogo no Sul e Sudeste, porque a gente vai ter que jogar contra 12 jogadores e não com 11. Exatamente. E os próximos jogos... O
Os dois jogam fora, né? Paysandu pega o Ipiranga fora. Já fica lá no Ipiranga, sul, né? que tem uma vitória e um empate na competição. Já fica lá no sul, na verdade, né? Porque Ipiranga é do Rio Grande do E Sul. o Remo joga domingo em casa contra o Amazonas, né? No Bainão dessa vez, se né? o Fábio Bentes não quiser ficar mudando de ideia. E o Amazonas que tem 3 pontos, se não me engano, na competição. Ganhou na última rodada com gol do... Um dos gols foi do Sassá Lotelli. Sassá Lotelli tá no Amazonas, olha aí. Tá, aquele homem do bolo do dinheiro. Sim. Então, por enquanto é isso, né? É isso, né? A gente tem Champions League agora no meio de semana, vai rolar Hoje já tem time, hoje tem Real Madrid e Chelsea daqui a 19 minutos. Real Madrid e City. Real Madrid e Chelsea, eu falei? Foi? Sim. Real Outros Madrid, tempos. É porque eu falei eu lembrei que... Eu pensei que tanto o título do Real Madrid que eu falei, quem vai pegar aí na semifinal tem que ter algum título, né? Mas não tem, né? Que é o City. Exatamente. E aí a gente vai ter o programa já no sábado. Sábado sai, grava na sexta, sai no sábado. Lembrando que a gente tá em todas as redes sociais, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. É só seguir a gente, deixar aquele like, se inscrever no canal. E até a próxima. Falou, rapaziada.